Bem-vindo à Academia de Investimentos. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like e comentário e vamos para o vídeo de hoje. Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Como investir em ETFs. Um guia sobre fundos de índices e como funcionam. Ao replicar a carteira dos principais de mercado, os ETFs oferecem acesso ao mercado de renda variável e fixa com facilidade e baixo custo. As ações são os ativos mais conhecidos da Bolsa de Valores, mas não são os únicos negociados no pregão. Um tipo de investimento que ganha cada vez mais espaço por lá são os ETFs, ou simplesmente fundos de índices. Esse tipo de fundo tem algumas características especiais, e por isso pode ser uma alternativa para os investidores diversificarem a carteira de aplicações com pouco custo. Eles são mais conhecidos no exterior do que no Brasil, mas aos poucos começam a ter mais liquidez e a chamar a atenção dos investidores locais. O que é um ETF? Um ETF nada mais é do que um fundo de investimentos, ou seja, representa uma espécie de condomínio de investidores que aplicam seus recursos em conjunto. Ele possui, no entanto, algumas características específicas que o distinguem dos fundos tradicionais. São duas principalmente. Os ETFs sempre são atrelados a um índice de referência, também chamado de subjacente. Significa que o gestor ajusta a composição do ETF de modo que ela seja a mais parecida possível com a do indicador. Imagine um fundo de índice ligado ao Ibovespa. O papel do gestor, nesse caso, será usar os recursos dos investidores para comprar as mesmas ações incluídas na carteira do índice e na mesma proporção. 2. As cotas dos ETFs são negociadas no pregão da Bolsa de Valores como se fossem ações. Seu desempenho oscila conforme a performance dos papéis contemplados pela sua carteira, e também responde à oferta e à demanda pelas cotas no mercado. O mercado de ETFs é muito conhecido e desenvolvido no exterior. No Brasil foi regulamentado em 2002, mas apenas mais recentemente passou a ganhar mais relevância na carteira dos investidores. O primeiro ETF brasileiro, conhecido como PIB, ou Papéis de Índice Brasil Bovespa, existe desde 2004. Ele é referenciado no IBRX 50, índice formado pelas 50 ações mais negociadas e representativas da Bolsa Brasileira, e foi criado para estimular o acesso dos pequenos investidores ao mercado de ações. Hoje é administrado pelo Itaú. Nos últimos anos, uma série de novos ETFs foram lançados no país, referenciados em índices como Ibovespa, Índice de Governança Corporativa, IGC, Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, Índice de Dividendos, IDIL, e até SP500, um dos principais índices do mercado americano de ações. Também existem hoje ETFs que têm como base índices de renda fixa, como o IRMAB, que acompanha o desempenho de títulos públicos atrelados à inflação. A cada ano, o volume de negociações com ETFs aumenta. Em 2018, a média diária foi de R$ 432 milhões. Aumentou para R$ 780 milhões em 2019 e para R$ 1,5 bilhão nos 2 primeiros meses de 2020. Tipos de ETFs. No mercado global de ETFs, há uma variedade grande de tipos diferentes de ETF. São muito conhecidos os fundos de índices de ações, e só nesse grupo já existem muitas opções. ETFs de índices amplos, segmentados, setoriais, nacionais ou internacionais. Mas há também fundos de outros tipos de índices, como ETFs de moedas, ETF de criptomoedas, de commodities ou de papéis de renda fixa. No mercado brasileiro, os ETFs de renda variável são os mais numerosos. Em maio de 2020, havia mais de 20 listados. Existem também ETFs de renda fixa, que replicam índices formados por títulos públicos com diferentes prazos médios de vencimento. Rentabilidade. O objetivo de um gestor de ETFs sempre é manter a carteira o mais próximo possível da composição do seu índice de referência. Por consequência, a rentabilidade de um fundo de índice bem-sucedido nessa tarefa será a mesma, ou quase a mesma, apresentada pelo indicador. Pense em um ETF referenciado no Ibovespa. Se em um determinado período o índice subir 10%, o que se espera é que o ETF apresente uma rentabilidade muito perto disso.
Em contrapartida, se o Ibovespa recuar 10% no período seguinte, o mesmo deverá acontecer com o fundo de índice, sua rentabilidade também será negativa. Podem haver pequenas variações na rentabilidade do ETF em relação à oscilação do seu índice de referência. Isso acontece por algumas razões. A primeira é a taxa de administração. Embora seja considerada baixa, ela abocanha uma pequena parte do retorno do fundo. A segunda diz respeito às operações em si feitas no ETF. O gestor, em certos momentos, pode ter dificuldade para replicar exatamente a composição do índice de referência por razões variadas, seja por uma redução da liquidez dos papéis que deveria ter na carteira, seja por conta de variações abruptas do mercado. Com isso, a rentabilidade do ETF pode acabar ficando ligeiramente diferente do indicador. Em geral, no entanto, esses descolamentos são pequenos e momentâneos. Tributos e custos. Os custos de negociar ETFs são semelhantes aos que existem para comprar e vender ações na bolsa de valores. É preciso pagar uma taxa de corretagem para a corretora que intermediar a operação, e além disso, algumas taxas de negociação AB3, conhecidas como emolumentos. Até aqui, nada de novo em relação à renda variável de maneira geral. A primeira diferença está na cobrança de taxa de administração que é paga ao gestor do ETF. Essa taxa remunera o trabalho realizado pelo gestor, que é o responsável por definir que papéis serão comprados ou vendidos, quando e em que quantidade. Para quem já investe em fundos tradicionais, não é um custo desconhecido. A diferença é que a taxa de administração dos ETFs costuma ser bem menor do que a do mercado em geral. Os ETFs estão sujeitos ainda à incidência de imposto de renda. A alíquota é a mesma aplicada sobre o mercado de ações em geral, 15% sobre os ganhos, com exceção do ETF de fundos imobiliários, no qual a alíquota é de 20%. A diferença é que no caso dos ETFs, não há isenção de IR para quem realiza vendas na bolsa de valores em valor até R$20 mil mensais. Esse é um benefício disponível apenas para quem negocia ações diretamente. Um detalhe: embora os ETFs sejam fundos, o recolhimento do imposto de renda no caso dos produtos de renda variável não acontece na fonte. É responsabilidade do investidor calcular o valor do tributo devido em caso de ganhos no momento da venda das cotas e realizar o pagamento por meio de um documento de arrecadação da Receita Federal, DARF, até o último dia útil do mês seguinte à operação. E aí, como está sua carteira de investimentos? Siga para mais dicas de investimento. A vida é um presente, faça valer a pena.